Buenas, Che. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Quem chegou até aqui já curte, compartilha aí para nós, que é um prazer tê-los toda vez aqui conosco. E hoje temos aqui um amigo muito especial aqui que veio nos visitar, deu essa honra de participar conosco do nosso podcast. E eu já vou começar com uma pergunta muito boa aqui. Eduardo Sanches, vice-prefeito de Itanhaém da Serra, engenheiro civil, o que você acha do nosso cenário político para 2026 no Brasil? Fala, Vinícius. Boa tarde a todo mundo aí. Tá, vai ser muito tranquilo. Pra mim, é Bolsonaro 2026, a direita volta. Eu acho que, de fato, está sendo demonstrado, né, o tanto que a gente vem sofrendo com o atual governo federal, principalmente aí as altas taxas de juros, a diferença dos preços dos alimentos, todo esse contexto de insegurança jurídica que a gente tem vivido nesses últimos momentos, principalmente pelo STF, né, que os homens da capa preta, assim denominado, têm, de fato, perseguido. Então, eu acho que a população está entendendo, de fato, o governo que a gente teve anterior e que a gente tem vivenciado nesse. Eu acho que agora a gente está maduro o suficiente para a gente ter, de fato, a volta de um governo de direita. Eu acredito muito, primeiramente, em Bolsonaro, por mais que ele está inelegível nesse momento, né, para ainda ser um candidato. Mas caso não, que a gente consiga aí congruir, né, num único nome, de fato, da direita, seja Tarcísio, Michele, Ratinho Júnior, Zena, Caiado, são ótimos nomes que a gente tem à disposição agora. Mas que a gente tem essa união, tire o M, né, para que a gente retome esse governo. Então eu acredito muito aí nessa retomada da direita em 2026. Eu acho que o principal aí era o problema do Bolsonaro, né? Tá inelegível. A gente sabe que o nome dele é difícil por conta das brigas que não deveriam existir no Brasil, mas infelizmente existe, que é essa mistura do político com o judiciário. O judiciário deveria ser, além de imparcial, ser também apolítico, né? E hoje em dia a gente presenciou nos últimos anos aí um estreitamento da política com o judiciário que problematiza toda essa campanha em prol do Bolsonaro para o ano que vem, né? Isso de fato, né, Vinícius? A gente vê essas últimas ações do STF até, agora teve a regulamentação das redes sociais. A gente vê o Lula falando aí que vai levar a questão do IOF, do aumento de impostos, pro STF julgar. Então não existe Câmara Federal, não existe Senado, existe somente questão do judiciário, né? Aí ele julga, ele condena, ele processa. Eu vejo que até o Lula muitas vezes não sabe o monstro que está criando, né? Porque ele fazendo isso, ele está dando uma força do executivo e do legislativo, exclusivamente do judiciário, né? Porque provavelmente ele vai conseguir. Porque a justificativa judicial hoje do STF, eles justificam com qualquer coisa, com qualquer princípio, com base na Constituição. De qualquer forma, eles conseguem, né? Então, mas assim, o perigo disso para uma ditadura cada vez maior do judiciário e até mesmo no momento que se isso se voltar contra ele, né? Assim, eu não acreditava muito quando a gente falava, vai voltar à esquerda e começava essa ditadura de fato. Vou ser bem sincero que eu não conseguia imaginar isso acontecendo no Brasil a curto tempo. Mas que a gente tinha as falas do Guedes, o Paulo Guedes, ex-ministro, falando nesse sentido, né? Mas de fato hoje a gente vê onde está a ditadura. E a ditadura é do judiciário, né? Então a gente vê que é regido dessa forma. A gente tem a anistia já, né? Que é uma pauta que também está movimentando toda a direita. Eu acho que foi a pauta que o Bolsonaro entendeu que a gente está nessa união conjunta, né? Quando está tendo lá diversos atos, teve o último agora dia 29, na Paulista de novo, encheu a Paulista, né? Milhares de pessoas nesse sentido. E aí, de fato, a gente vê o tamanho da incongruência que vem acontecendo, né? A gente tem um caso aqui de uma ex-professora, né? Que foi condenada, aí, se não me engano, a 14 ou 17 anos, né? E imagina, né? Todo esse contexto por estar presente também, somente naquele momento. Não necessariamente se ela fedou, se ela julgou, se ela quebrou, não é nesse método, mas no caso dela, ela estava somente ali naquelas áreas e gerou tudo isso, né? Então, acho complexo. Assim, isso tudo, assim, eu sou advogado, tudo mais, é uma aberração jurídica, sabe? É uma decisão da Suprema Corte. Cara, é um ser humano, vou dar lá. É errando.
né? E eles estão errando e reiterando os erros, né? E quem está sofrendo por isso são pessoas. A gente não está nem jogando aqui coletividade, a gente está jogando indivíduo, né? Você pegou uma pessoa que ela podia ser muito informada politicamente, ou talvez nem tanto, Sim. né? Podia, como a gente fala, os tios do Zap, né? Muitas vezes. E hoje ela está sofrendo uma consequência que não é dela. Que essa briga não é com ela, não é do STF com ela. Isso aqui é para atingir a direita, para atingir os caciques da direita, para atingir o Bolsonaro, para atingir pessoas influentes. E quem está sendo a vítima são pessoas simples, comuns, que provavelmente, muitas vezes, não fizeram absolutamente nada, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, o ego é tão grande de alguns jogadores lá que chega num ponto que é justamente esse. Você está atingindo pessoas absolutamente news. Isso aqui, na história, daqui 100 anos, daqui 200 anos, nós vamos olhar para trás e vamos sentir vergonha, né, aos nossos sucessores aí, mas vamos sentir vergonha de como foi deixado fazer isso e como nós nos sentimos incapazes de fazer qualquer coisa. Essa é a grande verdade. E é justamente isso, assim, igual eu falei, no primeiro momento eu nem acreditava quando você falava assim, vamos sofrer uma ditadura agora com a retomada do governo esquerdo. Mas de fato, quando a gente analisa agora a curto prazo e a gente começa a colocar nossa visão a longo prazo, como você falou, daqui 50, 100 anos, que de fato isso vai ficar marcado na nossa história, né? E a gente viveu isso de fato, o que muitos ainda não acreditam, né? Então eu acho que essa capacidade cognitiva que a gente tem de ter uma visão mais clara, que eu acho que a gente tem que poder falar cada vez mais e informar a população. Porque muita gente, assim como eu, talvez lá atrás, não pudesse acreditar que num curto espaço de tempo teria uma drástica mudança social no país, que é o que a gente vem acontecendo hoje, Sim. Principalmente moldada pelas péssimas decisões do governo federal, né? Diante do ministro do Haddad, essa infinidade de alta de juros, querendo arrecadar somente mais, aí a gente não corta na própria pele, na própria carne, que é a redução, de fato, onde precisa da máquina pública, né? Porque eu estou no poder público, Vinícius, agora como vice-prefeito, mas eu entendo que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. A prefeitura, ela fabrica algum real? Fabrica algum dinheiro? Não. Mas ela arrecada e gera investimentos para a nossa população. E esse é o contexto, né? Sim. Então, o pessoal que está no governo federal não tem entendido isso de maneira geral. Eu tenho o caso lá do Luiz. Né? E até mesmo assim, às vezes até o público, o povo mais humilde acha assim, mas tal categoria paga menos imposto, tal, não sei o que, paga menos imposto. Ele tinha que ser taxado também. Fala muito do agro, principalmente, né? Assim, não existe imposto que ele é pago para alguém que ele não seria gasto na economia. Sim. Então todo o imposto que qualquer pessoa paga é dinheiro que deixou de circular para você, né? Então por quê? Então, você pagou, vamos dizer assim, vamos aumentar os impostos dos multimilionários. O que o multimilionário vai deixar de fazer? Ele vai deixar de gastar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, ele ia trocar de lancha no lugar. Ou então ele vai deixar de comprar um apartamento. Quem mostrou o apartamento? Sim. Entendeu? É a construtora. Quem trabalha na construtora? Pedreiro, servente, eletricista. Toda essa turma aqui está deixando de trabalhar, de produzir, de gerar riqueza, de gerar o seu próprio dinheiro. Porque o super rico não está mais comprando o apartamento que ele ia comprar. Mas a gente taxou. E esse dinheiro toca onde? Né? Mas no Brasil. Né? O Brasil, cadê o dinheiro contribuinte, o dinheiro dos impostos? É difícil. E a reforma tributária vem meio nesse sentido, né? Isso, assim, eles fizeram uma forma ainda que agora começa a ter validade a partir de 2027, vai se consolidando até 2032. Mas, de fato, essa maior arrecadação ainda, antes ainda tinha uma cota parte maior que ficava no município, ainda vai agora para o Distrito Federal, para Brasília, né? E o nosso estado de Mato Grosso é o principal caso desse. Hoje o estado de arrecadação, ele é o quinto estado do nosso país. Com a reforma tributária se colocando em prática e valendo, aonde o imposto, onde você consome, e a gente tem uma baixa população no nosso estado, a gente passa ao 22º nisso. Então, de fato, você imagina um estado que está em pleno desenvolvimento agora, que ia passar pela industrialização, de fato, né? Com a entrega de rodovias e todo o setor logístico,
a gente vai ter esse sentido. E o dinheiro vai estar onde? Em Brasília. Por não gera riqueza. Para você passar de papel. E a gente vai estar lá com o Pires na mão de novo nesse sentido, né? Então, assim, é muita incongruência que a gente vem passando. E outra coisa muito clara, as pessoas vivem na cidade. Então, de fato, esse recurso de impostos, seja municipais, federais, estaduais, eles tinham que ser cota parte na cidade. Porque as pessoas vivem aqui, Luiz. A gente tem o poder de contato, eu vou numa farmácia, eu vou numa padaria, eu vou no supermercado, as cobranças são aqui. Ô, Eduardo, a saúde tem de melhorar, falta asfalto, falta rede de esgoto, falta saneamento básico, falta escola, falta creche, enfim, mas a cobrança está aqui. Sim. E aí, quando a gente olha o nosso orçamento municipal diante desse todo contexto, analisa pelos orçamentos estaduais e federal, principalmente, cara, a gente vê que a cota parte está lá. A gente recebe somente um pouco de repasse, né, pra gente ficar, de certa forma, saciado naquela velha questão. Mas o dinheiro fica todo lá. Mas aí você pega principalmente coisas assim. Nós hoje não somos um município, somos pó, né? E ainda com diversos municípios ao redor, né? E o município fomenta o consórcio ali e tudo mais, mas não consegue fomentar alta complexidade, girar propriamente um hospital, né? E tudo mais, você não consegue. É impossível o município fazer tudo isso. Agora, se você tivesse esse dinheiro, mais dinheiro nos municípios, você teria um consórcio intermunicipal girando um hospital que trazendo muito mais coisa, uma forma de se gerir muito mais fácil. Agora, quando você depende do dinheiro, passa por Brasília, passa por Cuiabá, para chegar um pouco aqui, esse dinheiro se perde, né? E quem perde ainda mais é a população pela falta de serviço público e que ela não acaba não tendo, né? E justamente isso que você falou, muito bem, principalmente da saúde. Então hoje, saí daqui do podcast e simplesmente sofri um acidente, chamou o SAMU para a rede do SUS. A média de alta complexidade, segundo essa questão, a gente não consegue fazer atendimento pela responsabilidade do governo do estado. E aí quando tem essa demora, a pessoa que não quer saber se a responsabilidade é do município, do estado ou do governo. Ela quer que fácil seja resolvido. E essa é a real verdade. Só que, infelizmente, essa divisão de responsabilidades, onde está o recurso somente lá, muitas vezes ela não consegue chegar. E aí ela tem que buscar outros caminhos, ou demora. Infelizmente, alguns vão a óbito até, né? Sim. Mas é de fato essa falta dessa estruturação. Mas isso eu acho que desde a época lá de trás, quando eles fizeram isso, eles já fizeram pensando para que de fato não tinha que ficar assim refém nesse contexto de estar lá pedindo, né, a todo momento nessa relação. Sim. E você é jovem ainda, né? Tá com 33 anos, mas já rodou bastante aí, né? Antes de vir aqui para se tornar vereador e depois agora vice-prefeito, você já passou na iniciativa privada aí em alguns poucos bons municípios, né, por todo o Brasil, né? Então, eu saí, minha família nasceu daqui de Tangará, eu nasci aqui em Tangará, né, sempre estudei. No ano de 2009, quando foi o terceiro ano, eu saí para estudar em Cuiabá. Então, eu fiz o terceiro ano em Cuiabá, e aí foi a primeira turma do Enem. Esse Enem geral, em contexto universal de todo o Brasil. E eu passei vestibular em Pelotas, no Rio Grande do Sul, na UFPA, no Federal de Pelotas. Então, já tinha um que fazer medicina lá, que é o Ricardo, e aí acabei passando lá e fui morar com o Ricardo. Então, nesse período de 5 anos de faculdade, eu comecei a estagiar na Alphaville, que estava fazendo um condomínio fechado em Pelotas. Eu acabei que eu finalizei lá, depois foi naquele ano final do governo federal, que também a questão civil estava difícil, naquele momento. Fiquei 6 meses aqui e voltei a trabalhar na Alphaville. Isso foi em 2015, 2016? Em 2015 eu me formei. Então, em 2015, de janeiro a julho, eu fiz em Tangará. Em agosto, eu sou contratado novamente pela Alphaville, onde eles lançaram a obra de Palmas Tocantins. E aí depois foi essa trajetória em cidades. Então, eu concluí a obra de Palmas como engenheiro da Alphaville lá em Tocantins. Aí fui como coordenador de obra em Manaus. Fizemos também um condomínio fechado em Manaus. Depois de Manaus, eu volto para Palmas, que tem o Alphaville 2. E depois vou para Campina Grande. Aí já não como engenheiro do Alphaville. Lá é essa Julia lá. Peguei São João de lá, grande. E aí eu saio do Alphaville e vou como já prestando serviço de uma terceirizada em Campina Grande. Então lá em Campina Grande eu tinha uma empresa de packaging, para você ter ideia, eu fiz parceria com o mesmo empresário que prestava serviço no Alphaville, né? Então eu fiz Campina Grande e aí é o momento que eu decido retornar para Tangará de fato. E aí quando eu retorno, meu pai já construía aqui informalmente, né?
Então eu começo a empreender nessa área e, diante das dificuldades daquele momento também de estar empreendendo na Constituição Civil Federal, isso, que o fato acho, de ter feito um pouco mais federal, sabe que os movimentos acadêmicos das federais são muito fortes, né? Principalmente de esquerda, ainda mais em Pelotas. E acho que isso dá tinha, então, essa vontade de estar no serviço, de assumir cargo nessa questão. E o fato, naquele momento, eu estava uma engenharia, né? Iniciando aqui uma consulta integral e vendo a burocracia que era, cara. Isso me motivou, entendeu? A buscar fazer um mandato de vereador, né? Isso foi em 2020. Então, assim, foi algo que não foi pensado nem planejado, estar como candidato. Mas surgiu a oportunidade, fui chamado. E aí a gente teve a graça e a satisfação de ser o segundo mais votado naquela época, né? O mais jovem. Sim. E fui o segundo mais votado mesmo. Então, deixei esse mandato como vereador e agora como vice-prefeito. E quais são os planos futuros aí? 2026 já tem eleições, 2028? Vinícius, meu propósito, que eu sempre enxerguei, meu perfil é muito mais executivo. Então eu fiz um mandato quanto legislativo, mas de fato o legislativo você não tem a capacidade de execução final. Você pode ouvir as dores da sociedade, você faz cobrança, faz indicações, mas de fato a capacidade de transformação de uma comunidade é de quem de fato é prefeito, governador e presidente. Esses de fato são os líderes executivos. E eu tenho esse sentimento. Então, o meu propósito é de fato ser prefeito da Grada 7. Estou me preparando para isso. Então, eu fiz um mandato de vereador, venho agora como vice-prefeito e vou fazer essa construção em 2028, no sentido de buscar. Em 2026, eu entendo que eu não tenho a disposição de ser convidado. Estou num grupo partidário, que é o PE, que é o Partido Liberal. Então, se eles entenderem que eu devo ocupar algum espaço, podemos conversar, mas de imediato, nesse momento, eu não tenho esse sentimento de ser candidato, ser deputado estadual, deputado federal, é algo a mais nesse sentido, mas de fato uma preparação, uma construção, né, desse executivo comando, que é o nosso prefeito aí, para que de fato em 2028 esteja preparado e a gente consiga fazer essa caminhada. E tem muito desafio, né? Cobranças, desafios, aí o jogo político ele nunca para, né? E muito rápido, né, Vinícius? A gente vê que é um ciclo muito rápido, né, Vinícius? E diante de todo o contexto social, onde que a informação ela corre muito rápido, Vinícius, muitas vezes agora se forma narrativa, né? Uhum. E se você não está preparado, se você sabe, de fato, não sabe o caminho onde você quer chegar, você vira um barco à deriva, diante de um contexto, um cenário de narrativas, né? Sim. Então, por isso que eles têm que estar sempre bem posicionados nesse tipo, para que, de fato, a gente faça o nosso caviar político, né? Não as ventanias e marolas ao dizendo, né? Quem corre do ar, tá pra lá, tá pra cá, tá pra lá, deu vai fora. Sim. É justamente isso aí. E assim, o Mato Grosso agora também vai ter vamos dizer assim, uma dança de cadeiras bem acentuada, né? O nosso governador, Mauro Mendes, ele não pode ser reeleito mais, e é o último mandato dele, né? E já começa também toda uma disputa, um monte de conversas, bastante coisas aqui pro estado. Eu sei que você acompanha diretamente também a política estadual. O que você está achando dessa movimentação? Então, de maneira geral, né? Então a gente vê o Mauro junto com o Piveto, com a vice-governador, fizeram 2 gestões e estão de fato entregando muito resultado, né? Acho que a melhor gestão avaliada até hoje de um governo nessa construção, né? Por tudo estão entregando à sociedade. Então, o caminho natural do Mauro que a gente vê noticiar é vir disputar o Senado agora. Para ele disputar o Senado, ele tem que se descompatibilizar em abril, pelo prazo legal das eleições. Então, se ele descompatibiliza em abril para disputar o Senado, o governador passa a ser o Piveto, pelo período de 6 meses até as eleições. E aí existem diversas posições de nome, né, nesse xadrez político, né? Porque nas últimas eleições, os maiores grupos estiveram junto. Então, se você pegar lá o PL, que é o partido que eu faço parte, junto com o União Brasil, tendo Mauro, Republicanos do Piveto, o MDB, todo mundo teve junto naquela eleição que foi para Senado, onde foi eleito o Wellington e foi eleito o Mauro junto com o Piveto para governo. Até agora, o grande desafio é unir todo mundo de novo. Porque tem pessoas com as mesmas vontades, né? Então, o Piveto, que em tese é esse mesmo grupo do Wellington do PL, que o Wellington, que é senador hoje, quer ser governador também. Aí tem o Janaína, que vem disputar, pode ser governo, pode ser Senado, né? Então, assim, acho que é um cenário que a gente tem que pensar muito bem nessa questão. Igual eu falei, me preocupa muito esse próximo governador, diante do cenário nacional que a gente vê, principalmente da reforma tributária. Eu espero que sim, que seja o Ed, seja o Priveta, seja a Janaína, que eu tenho relações pessoais com os três. Nesse sentido, eu conheço de fato o potencial.
mas que de fato a gente tenha um ajuste fiscal de um Estado que continua direcionando o crescimento para isso. Para que a gente não volte lá na época de Pedro Tax, de Silval, que foi, acho que, um período negro do nosso Estado e a gente conseguiu superar agora, mas acho que é um momento de dar continuidade, né? Sim. E para isso, para governo, né? Para Senado, então, a gente tem 2 vagas, que também é outro cenário em aberto, que em tese hoje é o Mauro Mendes Tutão, o PL lança o José Medeiros, que é naturalmente o nosso candidato a Senado, então o cara tem se posicionado bem à frente de direita e tem se fortalecido, e também tem podendo ocorrer Janaína de outros candidatos, né? Mas eu queria trazer até uma notícia legal para compartilhar, como a gente está no PL, que é o partido de Bolsonaro nesse sentido, né? A gente pode ver que até a fala do Bolsonaro nesse último domingo, dia 29, lá na Paulista, a preocupação é, de fato, me dê 50% dos deputados, me dê 50% dos senadores que eu movo o Brasil. E, de fato, é essa a projeção do PL. Fortalecer, de fato, os nossos deputados federais e os nossos senadores. Porque hoje, se a gente tivesse maioria 2 senadores, entende? A gente conseguiria fazer grandes feitos já de mudança. Principalmente em relação ao judiciário, que a gente tem que enfrentar. Então, as eleições de governo são importantes, porque, de fato, a gente tem esse acompanhamento no nosso estado, mas do ponto de vista nacional, que envolve o partido PL, qual eu estou, essa questão do governo federal e do Senado deve ser muito impactante. Então, a gente busca eleger aí, né? Então, 2 senadores em cada estado, que é a eleição agora. Para que, de fato, a gente tenha a maioria na Câmara Federal e no Senado Federal. Pode ter que ter um alinhamento também para esses 2 senadores não brigarem entre eles ali, né? Esse candidato. E aí que eu falo que esse tipo de política. Então aqui, mesmo no Mato Grosso, a gente tem a Priori Mauro, Medeiros, Janaína. Só que só tem 2 vagas desse duplo. Então quem vai estar ocupando? Uma é o Medeiros, né? Então quem vai ocupar essa outra vaga? E de fato é essa questão, né? E aí a gente tem que ter muita sabedoria, né? Isso muita facilidade. E daqui, assim, do Mato Grosso saiu um candidato do Senado de esquerda, eu acho que é quase descartado, né? Tem o caso do Fávaro lá, mas mesmo assim ele, bem ou mal, é um representante do agro que está lá querendo até se controlar um pouco o Lula muitas vezes, né? Sabe, isso não é fácil, mas não é, vamos fazer o seu papel criticar, né? Mas agora, alguém representante exclusivamente de esquerda, assim, acho que é o Mato Grosso. Eu não consigo vislumbrar também, só se tiver com racha muito grande desses votos nesse Eu acho que sai 5 candidatos de direita para... Isso, então teria que sair Mauro, Janaína, Medeiros, Galvão, e aí um Fava numa reeleição pegar esses 30% da esquerda que existe no Mato Grosso de fato e consolidar. Eu não vislumbro isso, Vinícius, de fato, não acredito nisso e também não quero isso. É muito tranquilo, eu falo. Existe, não vislumbro, não quero. Mas é isso, né? Mas pode ser que sim, mas muito difícil mesmo. Né? Isso também para governo, né? A gente teve atual aí, né? As eleições no Mato Grosso, se você pegar na parte do governo, Bolsonaro fez mais de 70% no nosso estado. Que agora você pegar os municípios, né? A gente não tem nenhum município no estado de Mato Grosso que é dominado pela esquerda. Então, de fato, nós somos um estado de direita, né? Sim. Junto com Santa Catarina, os 2 principais estados da direita. Coincidentemente, os que têm menores índices de desemprego, né? E coincidentemente, os estados que têm maior índice de migração, percentualmente falando, né? Aqui no Centro-Oeste, em Goiás tem mais, mas o número de população lá é menor. Então, percentualmente falando, o nosso são os 2 estados que também têm um êxodo positivo, né? Então você vê que por que será, né? É a mesma história, né? Por que ninguém foge para Cuba, né? Por que ninguém foge para Venezuela, né? A regra é basicamente a mesma, né? E é muito fácil enxergar isso, né, Messi? Igual eu falo assim, eu não consigo imaginar que as pessoas que fizeram esse voto lá atrás, esse governo que tá aí colocado, a gente não consegue enxergar isso, não fácil, a gente vivencia isso, sabe? Eu falo, no dia da eleição, que impacta de fato a pessoa, se ela tem o poder de compra, se ela tem essa capacidade de ir lá e comprar, fazer sua compra de casa, fazer o processamento de carro, é isso que a gente vem inventando. Então a gente vê uma grande defasagem em todo esse contexto que a gente vem passando, uma taxa de juros alta. Hoje 15% quem de fato eles conseguem comprar o Minha Casa Minha Vida por esse valor de juros, quem de fato vai fazer investimento, né? E assim, muitas vezes a pessoa mais pobre, ela não faz a conta, mas a conta chega para ti. Aí você cria, o pior que você cria o sonho da casa própria, ela faz o investimento, e aí o que acontece? Não consegue pagar. Então assim, é o pior dos cenários.
ela tem que devolver aquilo, ela sai devendo. Né? Devolve o bem e ainda ganha uma dívida. Porque não é você devolve a casa e tá tudo liquidado. Né? Permanece uma dívida. Então você pega o sonho da casa própria, você transforma um pesadelo numa dívida impagável, muitas vezes. Muitas vezes sim. Então, assim, a gente pensa 15%, mas se você parcela em 1.000, um que vem é 1.150, no outro 1.400 quase. E por aí vai. Né? Então, é muito cruel com essa parcela da população. Né? E aí, quando a gente analisa esses outros governos, né, outros países de fato, você vê que a construção civil, dentro do nosso PIB, depois do agro, é um grande setor do movimento. E ele emprega de todo mundo, eu faço parte desse setor vice. Então, igual você falou, eu sou engenheiro, mas eu emprego pedreiro, o servente, o pintor, o eletricista, o GC, O arquiteto. Então, tem todo um setor que se movimenta nesse sentido. E, de fato, essa estagnação do setor da construção civil, isso impacta grandemente, porque, de fato, a gente não faz girar esse ciclo. E quando gira ainda, pode ser que algumas pessoas que vão fazer parte disso não consigam nem arcar da sua própria financiamento, né? Que aí é um processo que a gente vai começar a ver isso. Assim, se você até pegar o número de leilões no estado de Mato Grosso, tirando Cuiabá, Várzea Grande e Ronaldos, no interior ainda é baixo. Mas você já consegue sentir esse movimento, e se for você dar um Google aí, leilão, Caixa Móvel e Italiana da Serra, você já vê 2 ou 3 imóveis aparecendo, que antes não tinha. Isso, de fato, é por isso que você falou, que as pessoas não conseguem realizar seu pagamento. É uma alienação fiduciária, ou seja, retoma automático, uma vez que você não paga a terceira parcela, Sim. e já via eles. Então, a gente vai começar a sentir isso mais claramente até no interior, no Italiana da Serra, né? São cidades mais ricas, né? Que muitas vezes a gente vive num orgulho, né? Porque aqui as coisas têm acontecido, é um frango de movimento, Italiana da Serra hoje, mas de fato vai começar a acontecer. Eu acho que por todo o Brasil, né? Em outros lugares a gente vê mais. Mas hoje ele vai diretamente aqui. E tem uma coisa que a gente não está vendo, e faz tempo que a gente não vê isso, mas eu lembro, eu já estava trabalhando isso mais vezes. Aquela crise que teve no ano de 2005, 2004 ali, cara, Tanga ainda sofreu um pouco menos, porque a gente tem pequenos produtores, tem um pouquinho mais de diversificação. Serviço, comércio, E serviço comércio. Mas assim, sofreu muito. Agora, por exemplo, o Lemur Campo Novo Aparecida, as lojas apagando as luzes. Ficava ali o dono, mais uma pessoa, com a cadeira de fio sentado na frente, para ajeitar com a porta aberta. Então, assim, e o agro vem agora com uma crise muito forte. Né? A crise já chegou, bateu na porta e chegou. Não tem mais para onde correr. Preço das commodities baixos, preço das insumos muito altos, né? E aí é o que a gente volta naquilo lá. As pessoas não veem que se o agro aqui, principalmente na nossa região, vai mal, todo o restante vai mal. O setor de serviços vai mal, por quê? Porque o produtor não tem como contratar mais gente, não paga, não tem bônus, não tem isso, não compra, não movimenta a cidade. Não movimenta as revendas, não movimenta o óleo de máquina, conserta só o básico do que precisa nas máquinas ali para deixar rodando alguma coisa, mas não faz a revisão, não faz. Aí ele não movimenta isso ali. O segundo passo, que é as pessoas que seriam movimentadas diretamente, que não dão o passo, e a coisa vai do efeito cascata. Então, quando vê, tá a pessoa que, mas eu criticando a vida inteira o agro, tá horrível aqui por conta de falta de emprego, falta disso, falta daquilo. Quando você cresce, começa lá em cima. Aí você tem um juros altíssimo, um plano safra terrivelmente ruim, e a coisa não vai fluir. Então a crise tá ali, não tem mais como correr, né? E ela impacta diretamente, igual você falou, né? Tangarai é mais uma característica de serviço e comércio, mas o agro é permanentemente. E o agro, como ele emprega nessa distribuição de renda, você pode ver o ticket médio de um trabalhador, com o cara salariado do agro, ele é 2 vezes mais que o salariado do comércio, né? Então o agro emprega, então hoje você pegar um operador de uma máquina, ele vai estar ganhando 7, 8 mil. Né? Você entra no comércio de maneira geral. Há um trabalhador que está ganhando seus 2.400, 2.700 reais. Então, assim, quando o agro, de fato, ele sente, isso é escalonado por baixo de maneira muito forte, ele deixa de ter esse consumo real.
Meus pais sempre tiveram comércio, eu nasci dentro do comércio. Minha mãe sempre falou, minha mãe sempre torceu para que o agro ia bem, porque eles se sentiam de fato notório, principalmente em Tangará, onde cidades, Campo Novo, Sapezal, Tronco de Julho, Comodoro, e toda a nossa baixada, Serenado, Lins, Arenápolis, Hortelândia, vem consumir aqui. Então, se esse pessoal vai bem lá também, se nas sociedades, vai bem aqui em Tangará. Sim. Né? E de fato a gente sente, isso é preocupante em geral. Infelizmente taxa o agro desse vilão, né? Mas de fato ele sustenta esse Brasil que tem movimentado, né? Então a gente tem que reconhecer isso e tem que apoiar toda e qualquer causa que envolva nessa questão para a gente poder mudar nesse sentido, né? E até um ponto que está trazendo uma outra questão legal, mas e de fato o agro vai movimentar aqui em Itagraça, está acompanhando isso através do sindicato, até o pequeno. Porque se fala do agro, a gente pensa nos casos que plantam 1.000, 2, 10, 15, né? 1.000 hectares, mas de fato o agro acontece numa vida urbana nossa, né? Essa feira municipal das pequenas propriedades, e isso também a gente está buscando aí através do Romilton, um parceiro, presidente do sindicato, até trazer o agro para essas pequenas propriedades de fato, através de culturas que sejam de fato produzem um alto valor agregado, tipo cacau, né? É que a gente possa mudar até o nosso contexto de sociedade, né? Então a gente está vencendo essas barreiras aqui, e eu fico feliz de fato que a gente está conseguindo acompanhar esse pequeno e dando transformação de pequeno para mudar até essa taxação que tem do agro, né? Sim. Porque tudo é agro, né? Você fala, não existe agricultura familiar, existe o agro, que é a agricultura. Seja ela de pequena escala ou grande, não, mas ela não é agricultura. Mas eles querem até dividir, nós ou três, é microamiliar do outro grande agro. Essa divisão só interessa grupos políticos. É isso, entendeu? Só grupos políticos. Porque assim, o agro é o agro, entendeu? Agora, você não consegue plantar soja em 2 e você não consegue plantar alface em 2000. Entendeu? É a certa. Entendeu? O cara que vai plantar 2000 não vai precisar plantar culturas que precisam de um manejo próximo, né? E ele não vai ser lucrativo se ele plantar a soja, milho, em uma cultura muito pequena, né? A não ser que ele use o milho para fazer milho verde, larrone, alguma coisa nesse sentido. Mas senão a coisa tem que ser para áreas maiores, larga escala, para áreas menores, coisas de alto valor agregado. Né? Então aí se você decidisse plantar 1.000 hectares de culturas como cacau, como melancia e tudo mais, seria ótimo. Mas é inviável você pensar isso, né? Você não consegue entrar com maquinário, a colheita é manual, não é mecanizada e tudo mais. Então, assim, você tem que dividir. E muitas vezes o pequeno produtor, ele ganha muito isso, mas ele precisa de um pouco da assistência técnica, do que dá o primeiro passo, né? Acho que isso que está sendo feito para o ar, né? Então, ela passa por esse momento, né? A gente tem mais de 1.600 propriedades em Tangará abaixo de 4 módulos fiscais, que seriam 320 hectares. Então, a gente tem alavancado, principalmente nessa parceria prefeitura-sindicato, né? E trazendo, de fato, esse conhecimento, né? Dessas culturas de alto valor agregado, né? Então, o Tangará nasceu do cultivo de café lá atrás. De fato, existe hoje esse café aqui muito pouco. Entende? Então essas pequenas propriedades que a gente tem que movimentar, e aí que eu falo, acho que talvez seja a nossa grande indústria futura. Por quê? De fato a gente tem essas 1.600 propriedades, a gente consegue levar para essas pessoas a cultura de alto valor agregado, seja do café, seja do cacau ou de outra hortaliça nesse sentido. A gente consegue levar uma irrigação, consegue levar um documento daquela área, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. A gente vai fazer um hectare, por exemplo, eu fiz essa conta até agora num fórum ali em Campo Novo, indígena, na sexta-feira, para a gente despertar isso até nos nossos indígenas, que tem pequenas aldeias que não conseguem ser sustentáveis, entende? A gente levar de fato uma irrigação através de um poço e nesse sentido. 1 hectare de cacau hoje, o espaçamento 3x3, ele vai te dar 1.111 mudas. Vezes 3 quilos de amêndoa por essa muda, vai dar 3.300 quilos de amêndoa. Numa média de preço de R$30, dá R$99.000 o hectare bruto nesse sentido. Claro, uma conta de madeira, mas enfim, já demonstra de fato esse alto valor agregado. Então, eu acho que está um momento em Tangará, Vinícius, de abrir os olhos. E fatos, a gente tem que pensar. E pensar aqui, 1 hectare, onde a pessoa vai ganhando R$8.500 por mês. Cara, você desconta ali, mas esse aqui é o mais legal de tudo isso. Aí, de fato, você traz a família. Mas olha o nome da agricultura familiar.
é a agricultura, mas está a sua família ali de fato nesse sentido, buscando e fazendo. Então eu acho que esse é o grande contexto que Tangará tem movimentado e acho que vai gerar muitos frutos, porque de fato é mais uma vez, é esse ciclo todo que a gente fez, né? Então o consumo que vem aqui, que vai empregar, que vai gerar resultado. Eu acho que é um grande ponto aí que a gente tem diferença de outras cidades vizinhas, diferente de Campo Novo, diferente de Sapezal, que é essa questão de ter um número de propriedades de pequeno porte, né? Então, que acho que pode ser um diferencial nosso, uma vez trabalhado nessa questão, né? E claro, acompanhado, né? Porque tentaram atrás a bacia leiteira, tentaram o abacaxi, né? Eu estava até pesquisando que não teve sucesso muitas vezes, mas de fato a gente faz esse acompanhamento agora, que eu acho que a gente pode trazer um novo legado para Tangará da Serra nesse reconhecimento. Sim. E a gente tem esse diferencial, né? Eu tive até no sindicato rural de Campo essa semana e estavam falando um pouco sobre isso, né? E o pessoal do sindicato lá tá perguntando, eu não consigo achar uma área de menos de 200 hectares aqui em Catual. Pode ser que tenha uma matrícula ou outra ali, mas é a matrícula, né? Ela tá ligada a outras áreas, né? Então, os nossos módulos aqui subiu a nossa região nacional, Campo Novo, Sapezal, são módulos ali, pelo menos, eu acho que Campo Novo e a Nacional aqui em Diamantino, são módulos de 3.000 hectares quase, né? 1.500 a 3.000 hectares, né? E aqui não, você desceu a serra de Tangará, aqui são já módulos pequenos, aí que acho que a grande maioria, menos de, em torno de 100 hectares, talvez. Perfeito, isso aí mesmo. Né? A própria divisão do Antônio Conselheiro, que isso foi feito na época, lá foi em torno de 14 alqueires, né? Que deram seus 30 e poucos hectares. Nesse sentido. E se você não der assistência inicial, essas famílias elas não vão sair dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Que ela fica, o Antônio Conselheiro existe há quase 40 anos, sem documento, sem. Então, a pessoa que está lá, ela tem acesso a múltiplos dos recursos, não tem uma assistência técnica, muitas vezes não tem água, os que não estão no rio não tem água, né? Quem está no rio não pode soltar o gado lá para pegar a água no rio, por hora. E quem está para cá não tem água correndo passando dentro. Então você fica ali, o que eu faço aqui? Né? Uma pecuáriazinha lá, extensiva, de baixa rentabilidade, aí uma área pequena. O que acontece? A pessoa não sobrevive. Ela não tem como sobreviver, né? Porque o pasto vai secar, ela tem pouca cabeça ficada, porque se colocar mais não é compatível. Então vai minguando aquele produtor e ele vai acabar fazendo óbvio, né? Vendendo muitas vezes de forma informal. Não tem documento? Não tem documento. Então ele não pode exercer o seu direito de posse, seu direito de gozo, usar, dispor e gozar, né? Então, assim, chega um ponto que se você não der o primeiro passo, aqui, essa região aqui precisa de poço artesiano, vamos fazer poço comunitário e tal, e quem vai pagar a bomba d'água vai ser o município, então vamos lá, coloca energia solar, tem que, essa aí é a coisa que tem que... E esse eu acho que é o grande propósito, né, que motiva, de fato, quando você vê que você tem capacidade de realizar, você tem capacidade de realizar uma mudança cultural nesse momento de tempo, mas que a gente vai colher esses frutos, esses resultados ao longo de muitos anos e de uma maneira muito positiva. E quando a gente olhar lá atrás, onde a Tangará nasceu do café, a gente possa vislumbrar a Tangará futura, né? Chegando em pleno desenvolvimento nessa nova indústria sendo determinada, porque sempre as pessoas buscam que indústria está vindo para Tangará, que indústria está vindo para Tangará, né? Que é até difícil falar, porque eu não dou muito de contexto, né? Se pegar as indústrias grandes que vieram para Tangará, você vai cair na época de 2000 aí, na época dos frigoríficos, na época da abertura. Então mudou todo o contexto de logística, mudou a questão da tributação fiscal, que hoje também é um outro ponto, que com a nova reforma tributária, não existe mais incentivo fiscal. Todos os estados vão ter a mesma característica, não tem incentivo fiscal. Então como é que eu vou trazer uma indústria que na nossa região, onde a gente sofre de falta de logística, muitas vezes está sofrendo de mão de obra, e agora como é que eu trago? Essas indústrias vão figurar de fato aonde tem essa questão. Então, assim, acho que a gente talvez tenha a oportunidade de inserir essa cultura do cacau, ou seja, outras, de dar esse acompanhamento e gerar de fato uma mudança. E essa mudança vai transformar a nossa cidade
pela capacidade de oferta de serviços, oferta de produtos, e de fato também o nosso PIB, né, per capita nesse sentido. Você levantou um ponto que as pessoas não se atêm, né? Mas assim, ó, indústrias no Mato Grosso, a partir de 2000, a partir de agora, de forma civilizada já está aí, ninguém vai fazer, né? Apenas indústrias diretas de transformação, no qual seja mais barato levar o produto pronto do que a commodity. Só essas. Não haverá outras indústrias. Então vai ser indústrias pequenas para atender aqui regionalmente o município, alguma região. Porque não faz sentido você abrir uma grande indústria. Isso não faz mais sentido. Então é só a indústria de transformação imediata. Por quê? Porque você vai trazer para cá, se você não tem um apoio de incentivo fiscal, você não tem nada. Como que uma montadora vai vir para o estado de Mato Grosso? Nunca mais. O cara vai se instalar ali no eixo Rio-São Paulo, onde ele fica próximo ainda de sair para o Nordeste, sair para Belo Horizonte, sair para o Sul. E era um momento que eu falo, se a gente não tivesse essa reforma nesse momento, Luiz, o estado está passando por essa transformação. E a gente ia ter o próximo passo de era de fato a industrialização do estado. E que o setor logístico está avançando. Então a 163 está terminando. A gente asfaltou mais de 2.500 quilômetros esses últimos 4 anos através do Marrom. Então tá chegando a logística, de fato. A Rumo tá aí. A primeira ferrovia estadual no Brasil é do Mato Grosso, que a gente vai levar de Rondonópolis, esse braço, vai subir por Campo Verde, depois vem aqui Nova Mutum, Lucas, e vai adiante. Então a gente vai fazer essa integração desse corredor logístico. E a gente ia ter esse momento da industrialização, de fato. Só que devido a isso, dessa reforma, bem, esse é um ponto que a gente não se atém. A gente vai perder, isso vai gerar essa primeira transformação. Então o cara que planta algodão vai ter a godoeira, mas a gente não vai ter já a tecelagem. Você não tem consumo no Mato Grosso, a gente é um estado um pouco adensado, de certo modo. Isso é muito negativo, né? Porque era o momento que a gente ia passar por isso, cara. Essas indústrias, assim, que elas dependem do consumidor, você nunca vai ter. Você vai ter lá próximo dos grandes centros de consumo. Porque o bom da indústria, o empresário, ele tem que pensar de maneira viável economicamente. Daqui 10, daqui 15 anos, se ele monta aqui e o concorrente dele monta lá, ele mais importante para ele é o centro de distribuição, ele vai estar perto. É conta básica, né? Então, o que a gente não depender, como, por exemplo, talvez aqui a gente vai ter ainda um aumento de indústrias de etanol, né? Que tende a mudar e tem vários projetos aqui no estado já se implementando e tudo mais, e essas não vão parar. Por quê? Porque onde que está o consumidor do DDG? Aqui. Então, uma boa parte que é consumido vai ficar aqui. O DDG é alimento para o gado. E o álcool é um produto mais fácil de você levar. Então você coloca 1.000 toneladas lá, 400 toneladas vão sair, 450 de álcool, e o restante é DDG. Então 650 vão ficar aqui. Agora, se você estivesse colocando lá 1.000 toneladas para sair 950 toneladas de algum produto, te garanto que isso aqui ia levar o milho todo para ser transformado lá. Então, assim, essa é a conta. É porque o consumidor vai continuar aqui, mas vai ser exclusivamente esse tipo de... E até nessa visão, Vinícius, assim, momentos a gente vive entender, a gente consegue enxergar isso de fato, e é um dos motivos que a gente tem fortalecido tanto a busca até agora para a gente avançar do ponto de vista educacional. Então, de trazer a universidade, já é esse polo, vai se tornar de fato um polo educacional nesse sentido. E aí a gente está na busca agora, aguardando a última aprovação do Conselho Estadual do Estado de Mato Grosso de Educação, para que a gente possa aprovar o NRV, e vai ter um curso de ensino. E aí, eu falo, na nova indústria que surge. Isso aqui é justamente isso, Vinci. A gente vai conseguir gerar esse valor agregado aqui na cidade. Então, o estudante de medicina, por mais que é privada, mas essa faculdade, essa instituição, que é a UNRB, o tipo que eu ensino agora, ela tem, em média, seu valor de mensalidade, 50% do valor praticado no estado. Então, a gente acredita que essa mensalidade vai ser de 7 a 7.500 reais. Hoje, uma Univale é 14.000, uma Unic é 13, Mateus e Sorriso também é por volta de 12 a 13 mil. Então, a gente trazendo essa faculdade para Tongará, fora a questão da mensalidade,
que sim é free, mas o valor agregado que a gente vai trazer desses estudantes consumindo aqui, abastecendo, comendo, festando, contratando escritórios advocatícios para fazer seu aluguel, o setor da construção civil, com isso vai movimentar a cadeia, né? Então, são essas novas indústrias que eu denomino Prata Tangará da Serra, que é uma faculdade de medicina, que a gente avançando no nosso pequeno produtor através de uma produção de alto valor agregado, né? Eu acho que isso vai ser nova transformação de Tangará nos próximos anos. E você acaba também transformando a saúde do município, né? Você tendo uma oferta maior de médicos, uma oferta maior, porque muitos vêm, estudam e vão, mas muitos ficam. E a própria faculdade só tem os seus primeiros anos, né, que é a parte de fato teórica, mas depois tem a parte prática. E quando você vai para a parte prática, você tem que ter o preceptor, que já é um médico formado, um professor, ali, e os alunos vão estar nos postinhos de saúde, vão estar na UBA. Então a gente vai aumentar a nossa oferta de serviços públicos relacionados à saúde justamente nesse sentido. E aí você falou, então é uma cadeia, né? E a gente está apostando muito nessa questão, a gente tem se empenhado nesse sentido. O município vai doar o terreno para a instalação da faculdade. A gente acredita que logo por essa liberação, e de fato eu acho que vai ter essa transformação geral. Tanto do ponto de vista de valor agregado e que esses alunos vão trazer para nós em distribuição de renda, né? Da oferta de serviços que eles vão estar consumindo aqui, quanto também a melhora do serviço público de saúde, né? Isso é fantástico. Eu acho que Prata Tangará vai ser um divisor de águas, né? Falou cá, o reitor da faculdade falou, Eduardo, Tangará vai ser tão bom que tem até medicina. E é bem nesse sentido, né? Eu tive em Rio Verde lá, isso que a gente vê características que a gente pode tomar para nós, né? Um município que há 10, 15 anos atrás tinha mais ou menos o tamanho de Tangará, hoje já dobrou. Sim. Né? E você vê altamente tecnificado, né? Um padrão elevado, assim, né? Não é só a conversa, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para caminhar numa linha semelhante, né? Muito bons serviços, muito bom de logística, muito bom em várias coisas, assim, né? Saúde, questão das universidades lá e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esses bons exemplos, né? E eu acho que esse é o principal ponto, né? Que eu tenho buscado, enquanto político, nisso, trazer essa vivência, de fato, por ter estudado fora, por ter vivenciado outras cidades já e buscar esse conhecimento, então a gente de fato tem se espelhado em cima das coisas terem dado certo. Então, Tangará com Rio Verde já tem praticamente uma cooperação técnica dos dois municípios, né? Fazendo essa troca de informação do que dá certo aqui, do que dá certo lá. Nosso secretário de alimentação tem vivenciado também isso em Campinas e outras cidades do interior de São Paulo, de fato, para a gente trazer o que tem dado certo lá nessa questão, né? E não apostar em novos contextos que a gente não tem o resultado. Então, acho que esse é o principal fator que eu acredito muito que a gente tem mudado e vai mudar daqui para frente, nesse sentimento de pegar o que tem dado certo nesses municípios que são referências para nós e adaptar as nossas realidades aqui. E o que tem de novidades aí agora nesses próximos dias aí no município? Então, a gente está passando por uma transformação de maneira geral, né, Vinícius, no nosso município. Então, a gente teve agora a entrega recentemente de 2 grandes novas avenidas recém-reformuladas. Então, a Rua 26, de fato, virou o nosso novo cartão postal. De fato, agora ter na entrada da cidade, foi a primeira entrada digna, né? Onde temos ciclovia, está duplicada, está sinalizada, bem iluminada. A Virgínio Fabete, que era uma outra avenida de entrada também na cidade, passa na frente da Anhanguera hoje, também está reformulada. Então, agora, para os próximos meses, até da características de ano, né? Então, a gente vai avançar em outras grandes avenidas. Primeiramente, a Alvadir Montsena, aquela avenida que liga atrás do bombeiro, que passa na frente do condomínio, vai passar na frente da Casa dos Padres, aí se denominar, liga no Jardim dos Ipês e vai levar até o Neovial. Então, já começou lá, vocês podem ver, as máquinas já estão lá, estão fazendo a drenagem. Então, mais em torno de 6 meses ao ano, a gente finaliza 100% dessa avenida, trazendo ainda mais mobilidade, todo aquele contexto da região, que é muito difícil. Da mesma forma, Vinícius, a gente tem um outro ponto crítico aqui na nossa cidade, que é aquela rotatória na saída, no sentido da Solândia, MT-480, na frente do posto Isa ali, que também a gente vai trazer a duplicação da curva do Dona Júlia na frente do condomínio Maracá. Nós vamos duplicar toda aquela estrada, que eles chamam de Estrada 11, que vai até essa rotatória do posto Easy, trazendo ainda mais mobilidade. Então, são essas avenidas já estão contratadas, já estão licitadas para a gente poder avançar. E finalizando, uma terceira grande avenida também está nesse pacote de obras agora, que já iniciou, é a Estrada da São José, assim denominado, que também é ali próximo da 26,
que vai no sentido Acapulco, né? Então estamos fazendo a drenagem lá, e logo também vai ser reformulado com ciclovia, com canteiros centrais, tudo duplicado, né? Então eu acho que assim, a gente está trazendo um novo olhar de mobilidade urbana, de fato de investimentos, né, consideráveis nessa transformação. E isso, Tangará vivenciou pouco investimento até certo momento na parte de infraestrutura, mas virou esses gargalos logísticos, né, que a gente tem de dificuldade nessa questão. Então a gente está tendo um olhar agora nesse sentido de transformação dessas avenidas com a contratação do plano de mobilidade urbana. Então, de fato, não é só o que a gente acha, mas é o que de fato tem dado certo em outros municípios que a gente vai implantar aqui. Então a gente contratou uma fundação em São Paulo, que está fazendo esse estudo aqui, vai ter apresentação nessa questão. Do ponto de vista, nosso grande calcanhar de Aquiles está sendo resolvido, que é a questão da água, né? Então a captação do Septuba está em 100% finalizada. Nesse completo, eles estão realizando as montagens dos painéis, a instalação do transformador. Então a gente acredita aí que nos próximos 2 meses a gente faz o primeiro teste já de bombeamento dessa água, né? Então que esse de fato é uma dor que o Tangará sempre teve. E acho que esse ano provavelmente não vamos precisar. Não vamos precisar, que graças a Deus aí, nosso índice pluviométrico bateu recorde, né? Acho que são dos anos mais chuvosos. Mas de fato a gente vai estar preparado, no caso seja necessário no momento, já está com essas obras de captação, né? Um outro contexto importante que eu já falei anteriormente, aí, o curso de medicina, esse é o nosso xodó, assim, que a gente está dizendo, que a gente está buscando trazer e integrar para nossa cidade, né? Porque eu acho que vai ser um grande ponto de transformação. Da mesma forma, o Hospital Arenal consolidando também. Então, estive lá semana passada, uma obra, ela está atrasada sim, porém é uma grande obra, são mais de 17 mil metros quadrados, 150 milhões investidos, mas a prazo de entrega dela está para abril do ano que vem. Então, acho que assim, a gente está num outro momento de Tangará, sabe? Eu sinto que a autoestima do tangaraense está melhor. A gente motivou, de fato, a cidade tem crescido, o setor da construção civil tem movimentado, aprovamos novos loteamentos, que muitos não tinham aprovado, né? A gente ficou 4 anos praticamente sem aprovação de nenhum loteamento, condomínio. Então, vai ter aí a abertura da Tancredo, novos parques lineares, entrega de parque na Ana Júlia, essas avenidas que eu falei tudo. Então, acho que a gente está no momento dos próximos 2 anos de grandes entregas, isso, que de fato a gente vai melhorar muito enquanto cidade. A abertura da Tancredo ali, ela vai demorar isso dali, porque ali é um gargalo ali também, né? O pessoal chega ali, tem que entrar pro bairro e ir por dentro costurando, né? Tangará da Serra, infelizmente, já teve uma notificação recomendatória por parte do Ministério Público, onde não deixava a aprovação de novos loteamentos até que se resolvesse a questão do saneamento básico. Sim. Então o município avançou em termos da captação da água, que é a estrutura de Septuba, e da parte do esgotamento sanitário e resíduos sólidos, que é o lixo, a gente avançou na parceria público-privada, na FPP, que inclusive a gente encaminhou agora para o Tribunal de Contas analisar esse processo que vai ter a concessão do esgoto de lixo. Então, essas duas vertentes a gente resolveu ou está resolvendo nesse cenário. Então, o município fez a aprovação agora 16 de outubro, de 4 grandes empreendimentos. Então, com o Boulevard Tancredo, que é da tamanho empreendimentos imobiliários, que essa sim está responsável pela abertura da Tancredo. Então a gente já expediu o decreto, eles estão realizando as obras, então eles vão estar realizando a abertura da Tancredo no prazo de entrega do seu loteamento. Então essa ficou consolidada nesse sentido. Da mesma forma que os outros empreendimentos a serem realizados, todos eles têm contrapartida. Então por isso que eu falo, a gente está num bom momento, onde a iniciativa privada ainda vai trazer melhores investimentos para nós. Então, o condomínio próximo da Anhanguera vai entregar o maior parque em arte Tangará. Vai ter 30 metros, um parque de largura, com quadra poliesportiva, quadra de areia, todo um espaço extremamente consolidado. Aqui, o outro loteamento aprovado, que é ali da Bridge, né, da família Bridge, lá no alto da Avenida Brasil, também vai trazer todo um parque em ar focado mais em esportes, então com quadras de tênis, com quadras de areia. Então, assim, a gente está num momento positivo, onde essa integração do privado pelo público tem gerado resultados. E a gente vai começar a colher agora esses resultados nos próximos anos. De 1 ano a 2 para frente, onde começa a ocorrer a entrega desses empreendimentos e de fato a gente vai ocorrer a abertura da Tancredo. Mas de imediato, se você até passar lá, essa obra de duplicação da curva da Ana Júlia vai ajudar muito aquele setor do Buritis e toda aquela região do Morado. E logo a gente está abrindo uma rua que vai ligar o Buritis 2 até já a entrada ali do Morada do Sol, que vai melhorar esse setor logístico ali, esse corredor. E outra dúvida é o seguinte, com a abertura lá agora em abril do Hospital Regional, como que vai ficar a duplicação daquele trecho do anel viário? Então, o trecho do anel viário hoje ele pertence à concessionária Via Brasil.
Então, lá atrás, quando teve a concessionária apresenta um plano de escoação rodoviária, chamado PER. E lá ela lista as obras que elas têm que realizar. Infelizmente, no nosso FER, tem poucos investimentos naquela região de maneira geral. Então, o que tem determinado pela Via Brasil de fato, são as rotatórias, que vão começar a acontecer de 2027 a 2030, por esse programa de exploração rodoviária, esse caderno. E, de fato, a duplicação, a gente está buscando agora realizar o projeto para que, de fato, a gente busque esses recursos. Então, a gente está projetando um viaduto na região do Alto da Boa Vista e a duplicação de todo aquele trecho, certo? Ligando aqui no Hospital Regional, vindo até ao Parque de Exposição, de fato. Então, a gente está viabilizando isso através de projetos para que, de fato, a gente busque esse recurso. É porque ali vai fiel. Mas a marginal de frente do hospital, essa já vai ter no primeiro momento. Então, mas aquele trecho, mas o que a gente busca é, de fato, viabilizar 100% do nosso anel viário duplicado. Então, que pegaria ali do Alto da Boa Vista, né? Sim. Trazemos hoje até aqui o Parque de Exposição. Porque hoje ali você já chega, você vem em pista dupla, chega ali, né? E é já um ponto de maior movimento. Principalmente ali, você pega ali exatamente do Boa Vista até na Avenida Brasil, lá abaixo. Né? E vai ser um gargalo muito maior quando a gente tiver o Hospital Regional. Você pode ver, Vinícius, tirando a questão do anel viário, todas as outras vias que chegam, a Avenida Brasil é duplicada, a Avenida Virgílio Favetti, falei, é duplicada. A Rua 1, que é a avenida que chega lá, é duplicada também. Então, todas essas vias que desagam, de certo modo, no nosso anel viário já são duplicadas. Então, o que está faltando nesse trecho do Alto da Boa Vista até o Parque de Exposição. Sim. E a gente integra esse corredor logístico aí. É um grande desafio, a gente não tem recurso nesse momento a aprovar, mas a gente está realizando o projeto para buscar viabilizar nesse sentido. Sim. E ali é aquele trecho, ele é a responsabilidade da Via Brasil, né, numa lotação, mas ele é um trecho que é municipal ou estadual? Estadual. 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 É interesse do município, mas a gente tem que pedir para o Estado fazer. Da mesma forma, uma curiosidade. A concessão da NT 480, que é de Dessolândia, que vai ligar, o ponto zero dela é na entrada do Manacá, na curva do Dona Júlia. Então a rodovia começa ali, de certo modo. Então, até a gente está buscando agora, junto do governo do estado, nesse contrato, retirar esse ponto zero dali. Municipalizado. A mesma forma que a concessão da Via Brasil, ela vai até a entrada ali do posto Turismo no Morado do Sol. Aquele braço do sindicato de Parque de Exposição até o Morado não faz sentido nenhum ser da concessionária, né? Mas faz parte. Enfim, são algumas incongruências que estão aí que a gente tem que enfrentar também, desafios. Só detalhes, né? Detalhes que passaram e agora, assim, qual é a utilidade disso? Tudo que a gente vai realizar de obras, nesses trechos, a gente tem que ter aprovação tanto da AGER, que é a agência reguladora, que faz a fiscalização da Via Brasil, quanto da Via Brasil. E quando muitas vezes vai travas burocráticas no início, para que a gente avance com esses investimentos. E, assim, vocês estão pensando hoje como que vai minar a política tributária para o município? E se vai ter alguma forma de nós dar incentivos de alguma forma para a gente trazer mais indústrias, ou a gente vai ter que focar em como a cidade é boa para você trazer as indústrias? Qual vai ser o atrativo? Igual a gente falou, né? De fato, a reforma tributária para os municípios é o ente que mais perde. Então, de fato, a gente tem estudado, se aprofundado nesse sentido. Eu entendo que a gente vai ter que ajudar a fortalecer nossa micro-região, que é o nosso cenário aqui dos municípios vizinhos e o município de Itanará. Por que a gente tem que fortalecer? Porque, de fato, não consigo esperar nada mais além do ente federal, do ente estadual, ou, de fato, a vinda dessas grandes indústrias nesse sentido, porque a gente não vai ter mais esse atrativo fiscal em termos de benefícios. Então, o que a gente acredita muito, por isso que eu falo que as nossas novas indústrias que a gente vai estar fomentando, um curso de medicina, são as atividades ligadas a um agro, para uma pequena propriedade, de fato, que gere um valor alto de produção, um valor agregado legal, porque daí, de fato, a gente cria uma nova cadeia nisso, que vai complementar essa questão. Porque, infelizmente, essa reforma tributária vai pesar muito para os municípios. Por mais que tenha esse enfrentamento a ser realizado, ainda até que, de fato, elas colocam em prática, mas se a gente só analisar o cenário hoje de perda, né? Então a gente busca aí, é o que a gente está buscando fortalecer em termos de investimentos para nós, das nossas cadeias de produção, seja comércio, seja serviço, seja um novo agro através da pequena propriedade, chegando bem de fato no nosso município.
para que a gente possa movimentar, né? Porque, mais uma vez, nós estávamos no momento de ascendência, seja município, seja estado. Com essa reforma tributária, a gente coloca uma barreira. A gente joga verdadeiramente o mal de arofia no estado e no município, principalmente, no nosso estado de Mato Grosso. Então, a gente vai querer saber, tem muita responsabilidade nesse novo, nesses próximos gestores que vão assumir, para que de fato a gente consiga avançar nessa questão, até porque a gente tem que entregar no final do dia serviço público, né? Então, se a gente não tem recurso, a gente não entrega serviço público. O pessoal fala bastante da guerra fiscal que existia, né? Como se fosse uma guerra prejudicial, né? É como você ter 2 orçamentos e ficar com uma guerra de preços e o preço vai baixando, né? Então, o pessoal está ouvindo de casa, pensa assim, quer consertar teu carro. Você manda um orçamento numa mecânica, o cara faz por 300, manda na outra, faz por 250. Isso aqui é uma guerra de preços. Era mais ou menos o que existia no Brasil, a guerra fiscal. E alguns defensores comemoraram que vai acabar com a guerra fiscal. Vai acabar com a competitividade dos municípios, principalmente os do interior, né? Então, assim, quem ganhava com a guerra fiscal era sempre quem? O contribuinte. Porque o empresário pagando menos imposto, e no final da conta, o contribuinte paga menos pela mercadoria, né? E agora, você não tem mais guerra fiscal. O que acontece? Todo mundo paga a mesma coisa. Você vai ter outras razões para você colocar uma empresa em algum determinado local, né? E a razão principal é você trazer as coisas que sejam uma fácil logística para chegar aos insumos e mais fácil ainda para distribuir o seu produto. E aqui a gente tem uma dificuldade de trazer as coisas. Isso nunca vai mudar, porque a gente está ali, galera. Você tem que importar alguma coisa e tal, essa matéria-prima sempre vai ser mais difícil chegar aqui, né? E uma dificuldade de escoar os produtos, né? A gente tem um consumo alto aí, né? Porque a gente não tem função no estado densado, né? Se densado nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, às vezes a gente sonha assim, se der certo a ideia do cacau, por exemplo, vamos montar uma grande indústria de chocolate. Não vai, porque é fato que esse cacau daqui ele tem que sair para onde ele tem um grande centro consumidor. Você não vai produzir chocolate aqui para levar com custo muito mais elevado, aí câmara fria e tudo mais, para levar para os grandes centros consumidores. Então, uma fábrica de chocolate não vai ficar longe. Lá no sul, a gente vai ter que produzir o chocolate aqui, ou o cacau. E esse cacau vai ter que ir, né? A nossa indústria vai parar no cacau. Você é pessimista, isso não é realista. Não. É igual a analogia do aeroporto, né? Nós, assim, temos um grande desafio aí que a gente está resolvendo, Vinícius, esse é o nosso aeroporto municipal, né? Então, não sabe que tinha uma sobreposição de matrícula, tinha uma questão do judicializado num processo, né? Onde a gente está formatando agora um acordo nesse sentido, e a gente vai ter vencido todas as burocracias nesse sentido, sabe? Então, estamos junto ao governo do estado viabilizando agora o recapeamento da pista. Então, está finalizando esse projeto, o governo do estado vai realizar esse recapeamento, e depois a gente vai realizar um novo balizamento, junto com uma nova concessão de hangares à iniciativa privada. Então, de fato, a gente vai trazer desenvolvimento no nosso aeroporto. Eduardo, você consegue imaginar um voo comercial hoje, de uma Azul? Não. Por quê? Justamente diante de todo esse cenário. A gente vê um cenário onde as companhias aéreas estão diminuindo o número de voos. Sim. A Azul botou 5 voos saindo de Cuiabá, nesse sentido. Então, por mais que a gente vai ter uma estrutura pronta, e acho que esse é o nosso dever, deixar uma estrutura pronta. Se tiver alguém doente privado que queira investir, tá sim. Tá bom. A gente dá condições de investimento. Mas, de fato, você imagina tendo voos comerciais nesse reduto espaço de tempo? Não. Até porque é um alto valor agregado. Então, a gente está perto de Cuiabá, a gente está com 200 km de Cuiabá. Mas vai viabilizar nesse contexto um curto espaço de tempo, né? Então, até isso envolve, né? Depois, para a gente trazer novos investimentos na faculdade, nesse sentido, a gente começa a trazer esse cenário. Mas é de fato isso. Muita gente fala que os passos são pessimistas. Não. A gente está sendo realista, não criar expectativa errada em algumas pessoas. Que isso jamais não pode fazer. Eu vejo que assim, aqui se um dia a gente tiver um voo para Tangará, ele tem que ser Tangará-São Paulo. Entendeu? Eu tenho que ligar nós vamos direto ao ramo. Se a gente fizer o voo daqui a Cuiabá, ele inviável. Porque você paga muito caro. Então aí você pegar regionalmente a pessoa que iria até Cuiabá, né? De Tangará, Cambu Novo, Denise, Arenápolis, Barra do Luas, e até lá o pessoal Lambari e tudo mais.
vir até e daqui você sairia um voo para você ligar no hub. Nessa questão é o que a gente busca, deixar de fato preparado uma estrutura para que, caso a iniciativa privada, através de uma companhia aérea, consiga estabelecer um voo desse semanal, quinzenal, mas a gente ter essa oportunidade de ofertar isso dentro do nosso aeroporto. Eu acho que essa é a principal questão, né, que a gente tem que valorizar nesse sentido, e para isso está sendo preparado, né? Porque a conta dela é bem simples, né? Você vai pegar aqui um voo para Cuiabá, para chegar até Cuiabá e dali sair para Lousa. Aí você vai pagar, vamos colocar baixo, R$300, né? Mas se você está em 4 no carro, são 1.200 milhas. Então, se for 4 no carro, ele vai com R$250 e de volta, né? Se você vai com 4 no avião pagando uma taxa, vai a 2.400. São 10 vezes mais. Então, é inviável economicamente nesse sentido. Né? Quando você tem uma diferença de tempo pequena. Então, por exemplo, a gente está 3 horas de Cuiabá. 3 horas você está no aeroporto de Cuiabá. Então você vai pegar, nós vamos de avião. Então você vai levar 1 hora para chegar lá. Mas até você fazer o check-in aqui e fazer o check-out lá, você levou 2 horas. Sim. Então você está praticamente quase no mesmo tempo, só que com um custo 10 vezes maior que as pessoas fazendo. Né? Então quem vai individualmente, às vezes vale a pena, mas né? E aí varia muito também a questão da pressa e tudo mais. Dinheiro e tempo, dinheiro são mais... Então é difícil. Agora, assim, quem sabe, se a gente fizer um estudo que regionalmente aqui, a gente pegar os municípios vizinhos todos aqui, a gente tem um voo diário, um voo semanal, que vai a São Paulo e volta. Então, vamos olhar com carinho para esse ponto específico, e aí quem sabe conversar com alguém. Bom, agora nós temos condições de recebê-los aqui, né? Isso se não tiver condição de receber... É o que acontece hoje, né? Hoje a gente está, infelizmente, nesse contexto atrasado, né? Através aí do Big Master, que fez seu aeroporto privado, e graças a Deus está balizado, está 100%, a gente vê tanto que dá de tranquilidade também, muitas vezes, até para a gente tirar o paciente que o hospitalar que precisa nesse sentido. Então, a iniciativa privada, mais uma vez, ela avançou mais rápido que o poder público. E agora a gente está buscando buscar esse atalho, né? Para deixar preparada uma estrutura logística, né, de aeroportuária, para que de fato, se tem algum momento que a gente possa receber, até porque a gente tem esse voo regional, né, muito consolidado em Integrada Serra, né, esse voo privado, né? Então, diariamente sai 2, 3 aviões que destinam a Cuiabá, entendeu? Particular, mas sai para levar nesse sentido. Então a gente também tem que trazer esse ponto de vista dessa cadeia logística aeroportuária para o nosso município também, porque é na nossa pista, né, municipal. Então acho que esse é o desafio que todo mundo sempre falou, e eu acho que tem a certeza que se tiver essa gestão junto do Gunner, que é o nosso prefeito, a gente vai conseguir entregar mais um gargalo que é na nossa cidade resolvido, que é a questão também do aeroporto. Né? Sim. E daí eu acho que a consequência ela vem, é você ampliando por cima, aumentando o número de habitantes, regionalmente, não vamos falar só de chegada, regionalmente, você tendo um fluxo maior, o município tendo riqueza, produzindo riqueza, porque se não tiver, não adianta você ter o aeroporto, ter a linha aérea, e o povo não tem dinheiro para comprar passagem. Né? Então você tem que produzir todas as demandas para você chegar lá e falar, olha, temos tudo isso aqui, agora vocês podem ir. Né? E eu acho que é bacana, acho que esse é ainda sonho dele, do que nós vamos ter, mas assim, ele não pode ser ele tem que ser uma Lá em um outro estado, né, outro stage, nesse sentido que a gente possa fazer essa integração, né? Que daí a gente desvia justamente o que fez Sorriso Sinop. O voo não é para Beamar, né? O voo sai de lá direto para... Sim, senão tem voo conversar com São Paulo, né? Sorriso também tinha, né? Tipo, cancelou. Assim. Mas é justamente isso, é você focando para lá, né? Porque daí você já ligou, aí a pessoa fala, não, eu vou sair direto e chegar, não tem porquê. O preço da passagem vai ser basicamente o mesmo. Né? Você tira a demanda que seria para Cuiabá e jogaria tudo para regionalmente aqui, tu precisaria do voo aqui. Né? Eu acho que a ideia é boa, mas ela é de execução de longo prazo, né? De longo prazo. E assim, qual que é você vê que é o maior erro que a gestão pública tem que cuidar e que poderia comprometer assim, desenvolver uma cidade como a nossa? Cara, essa é uma boa pergunta, Nisso. Assim, eu falo que o Tangará, a gente tem vários passivos do passado, sabe?
que no momento que a galera era referência, a gente devia ter exigido mais de muitas dessas questões, mas infelizmente passou. Então, a gente vê hoje um passivo muito grande, principalmente na falta de não ter bairros asfaltados. A gente tem Alto da Boa Vista, Morado do Sol, Acapulco, próprio Progresso, que é o nosso distrito de entrada ali. A gente vê muita parte que não está nem asfaltada nem pavimentada. Então, acho que lá atrás, no momento de ter lançado, grande parte dessas questões, talvez uma exigência ou outra deveria conseguir superar. Mas agora, nesse momento, sendo muito pragmático, o nosso maior desafio é o esgotamento sanitário. Então, se a gente não tiver essa sabedoria nesse sentido de tomar uma decisão que pode ser, não seja a mais fácil nisso, mas a gente não vai ser omisso de deixar de avançar. A gente vai travar Tangará, sim. Então, como eu falei, essa parte do ACP, Ação Civil Pública de Esgotamento Sanitário, que a gente está enfrentando por parte do Ministério Público contra a Prefeitura, caso a gente venha perder essa questão desse avanço que está relacionada a PPP, né, que é a parceria público-privada da concessão do esgoto, aí sim eu não consigo vislumbrar essa Tangará que tanta gente falou, ó. Então eu acho que o maior desafio que a gente tem nessa gestão, que a gente vai ter que saber lidar, é de fato avançar no esgotamento sanitário, que é através dessa iniciativa, que é a parceria público-privada de uma concessão, onde o município vai trazer um ente privado, para que de fato faça a concessão daquilo ali, que é o que a gente vê que grandes cidades deu certo. A própria rodovia aqui é concessionada, a gente vê o quanto melhorou. A gente estava falando do aeroporto, talvez a gente olhasse 5 anos atrás, a gente fala, não, tem que ter um voo aqui daqui para Cuiabá. Porque a estrada era horrível, cara, era esburacada, era correr risco de estar na estrada com a minha família. Então fazia sentido eu pagar. Mas hoje com a concessão não, eu tenho minha estrada, por mais que ela tenha um uso do pedágio, ela não entrega segurança. E é a mesma coisa do esgotamento sanitário. Por mais que eu vou ter um custo maior do esgotamento sanitário, mas vai gerar segurança de investimentos. Porque nada que a gente falou aqui, Vinícius, vai conseguir se transformar se a gente não tiver a nossa cidade com segurança jurídica de investimento. E essa segurança jurídica de investimento, nesse momento, está relacionada ao esgotamento. Então, todas as grandes obras, a abertura da Tancredo, Hospital Regional, todas as linhas de financiamento que o município está buscando para resolver o curso de medicina, nesse sentido, nada disso faria sentido se a gente não avançar nessa pauta do esgotamento. Então, eu acho que é o grande desafio da nossa gestão junto com o Banner, e a gente não ser omisso, a gente de fato realizar essa questão, buscando, claro, o melhor, buscando um equilíbrio, né, social nessa questão, mas porque de fato a gente avança. E Tangará tem é muito curioso, né? Ele tem, onde ela fica, é muito curioso, que a gente tem vários córregos que cruzam dentro do município, né? E você vê córregos, você vê rios aqui e tal, para todo quanto é lado, e a gente tem um problema de abastecimento e um problema de esgotamento de água. Então, assim, tanto é que a captação teve que ser feita lá no Sepultura, longe, certo, do município. E também esse problema que é o tratamento dos dejetos, né? Que isso foi deixado passar, né? Porque a gente tem que sempre estar pensando que a gente tem que estar à frente do problema, né? Você não pode deixar, não tem mais capacidade de tratamento e agora ainda tô... E agora que eu vou começar a pensar o que eu vou fazer, né? Assim, eu posso uma relação, eu lembro, eu era pequeno, tinha seus 7, 8 anos, mas Tangará, na época de 98, 2000, era referência em todo o estado. E eu pego uma frase do vice-governador Otaviano Pivetta, que ele falou no último encontro comigo, que ele teve pessoalmente, ele falou, Eduardo, sabe onde eu aprendi a fazer start? Foi com o engenheiro Jaime Luiz Murado, prefeito de Tangará da Serra. Quando ele assumiu o primeiro mandato do Lucas Rio Verde, ele veio conhecer Tangará, porque Tangará era exemplo de tudo isso que a gente está dizendo aqui agora. Infelizmente, a gente teve um período aí, talvez, gestores que não tiveram essa visão a longo prazo e a gente está sendo, de certo modo, penalizado agora. Então, essa parte de esgotamento sanitário, de fato, a gente está sendo muito penalizado. E é uma dor que a gente, se a gente ser omisso disso, a gente vai travar todo um contexto. E aí, de fato, quem mais vai ser afetado, por incrível que pareça, é quem estava fora. É o contribuinte que não vai ter, de fato, onde não vai ter novos loteamentos. E aí, a lei da oferta e da procura, certo? Se eu tenho a procura, mas não tenho oferta daquele produto, meu preço sobe. E quem, de fato, vai pagar mais caro é a população que está lá. Então, a gente vê que mesmo no Tangará, quais investimentos o Baixa Renda teve nos últimos tempos? Então, teve.
Agora a gente está tendo uma oportunidade nisso de fazer 386 apartamentos ali na subida da Vila Goiânia, através da construtora da Exército, faixa 1, então baita valor agregado. A gente tem 500 apartamentos, faixa 2 já aprovados, também com um pouco maior de valor, mas vai ter esse caráter social, então a gente vai trazer todo esse contexto de investimento para a nossa cidade. Então, eu acho que esse é o nosso principal desafio. A gente conseguir avançar no esgotamento sanitário. A Águia está consolidada nisso, de fato. Então, essa primeira etapa da captação a gente consolidou, a gente avançou, tirou esse calcanhar, só que a gente não pode transformar no que foi a questão da água no esgotamento sanitário e trazer um novo calcanhar de Aquiles para a nossa cidade, para a nossa população. Sim. Então, a gente tem tomado uma ação que é dura, inclusive o reajuste da tarifa está aí, de fato, para que de fato a gente possa avançar nessa questão, né, do esgotamento sanitário. Então, eu acho que é o grande desafio, que a gente tem que ter muita clareza, saber falar isso de maneira clara, porque se a gente não avançar agora, não vai ter abertura da TP, não vai ter hospital regional, não vai ter curso de medicina, não vai ter novos loteamentos, não vai ter apartamentos populares. Sim. Ou seja, a gente vai ter Matagará que está afadada a isso que a gente merecia hoje, caminhos. E eu vejo que assim, você tocou um ponto aí, que é o aumento da tarifa de água em si, todo mundo sofre e tudo mais. Mas assim, eu vejo que por uma falha do passado, as gestões não subiam o preço, né? Não corrigiam o preço, né? Porque não é subir, é corrigir, né? Mas aí congelava, pensando no quê? Não vamos corrigir, tá faltando. E não tô fazendo nada. Então você travava, para daí chegar hoje, você tá defasado, você não consegue chegar na realidade. Para você chegar e você ter um equilíbrio para que isso se torne interessante depois, para você conseguir fazer uma parceria pública. E de fato é isso, é essa falta de investimento. Então hoje a gente tinha um marco de saneamento legal, que foi aprovado de governo Bolsonaro, que é em 2022, onde até 2033 as cidades têm que ter 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Hoje estará em torno de 30% de tratamento de esgoto. Para a gente poder conseguir alavancar, atingir, que é o marco de fato do saneamento legal, nesses próximos 5 anos, a gente teria que investir 169 milhões de reais. Quando a gente transforma 69 milhões de reais em rentabilidade, de fato, para quem vive a fazer esses investimentos, a gente não consegue na tarifa que a gente paga hoje. E isso que de fato é a grande questão. Então, quando a gente traz esse investimento no decorrer do tempo, tem que ocorrer o reequilíbrio tarifário. E aí não é fácil, de fato não é. Mas ainda assim foi pensado numa característica mais social. A gente arbitrou a tarifa social de 50% no valor da água a 10, 15 mais custos para famílias de baixa renda e quem tem BPC. Então a gente pensou no contexto desse, mas de fato, assim, eu falo que o pior serviço público é aquele que não é prestado. Então a gente sofre da cidade, todo aquele trecho da Rua 1 até a Avenida das Palmeiras, aquela parte da Coab, Antiga, Tarumã ali deve ter rede, há mais de 10 anos que passou isso do outro. E essas mesmas pessoas param ir para fósforo na frente da sua casa porque não teve investimento necessário nessa ação de tratamento de esgoto. Então, assim, a gente certo está sendo penalizado nesse contexto agora, mas a gente não vai ser omisso, a gente vai buscar resolver de fato. E quando a gente olhar essa Tangará que a gente tanto sonha, a gente tanto imagina, a gente vai saber que uma decisão tomada atrás agora, por mais que possa ser dolorida no primeiro momento, mas ela gerou resultado. Então, e aí outro ponto também, cultural, que a gente tem que também ver, sabe? A gente tem que dar valor, né, ao ambiente, por mais que seja em vez de vida, os outros, né, a gente tem que entender o valor comercial disso, né? Então, a gente tem os outros, tem uma água, tem um lixo, e esse sentido desse atendimento também, de fato, ele gera uma característica social muito grande, né? Até que a gente avança para as faltas. E eu um pouco. Isso eu já vi de políticos e tudo mais, que a pior obra que tem para se fazer é a obra de esgoto, né? Que ela vem, cava um poço, cava uma vala na frente da tua rua, faz uma sujeira, você tem que ser rápido, às vezes não consegue dar tanta eficiência nisso, fica um lugar, faz terra, faz não sei o que, quando você vai embora, a pessoa não vê nada. É igual drenagem isso. Vamos pegar as nossas avenidas de Estrada da Serra. Não tem drenagem. A Avenida Brasil não tem drenagem. Quando chove aqui, altos índices de pluviosidade, você pode ver que ali na frente do boteco nosso amigo Ira ali, cara, a água corre de levar motos. Porque não foi feito galeria de drenagem. Porque, de fato, obras talvez
voluptuosas nesse sentido não geram voz, talvez lá atrás, mas de fato é valor da sociedade. Então, essa é uma característica meio que implantada através do Donder, aonde as avenidas que estão existindo agora, isso foi feito drenagem. Não se faz 1 metro de asfalto se não tiver sido realizado o estudo para o VMF, uma bacia de drenagem feita a HIT. Então essa é uma característica nossa, para que de fato a gente não avance momentaneamente e depois o próximo gestor, enfim, a sociedade vai ter essa dificuldade de maneira geral. Porque quem paga é o povo, quem paga é a gente. Entendeu? E aí, de serviço prefeito ser povo. Seu Tangará, né? A gente vive aqui nessa cidade. Olha lá, Porto Alegre, cara. Né? Mas já 2 anos de chuva em É julho. justamente isso. É você pegar e não olhar. Não, isso aqui, tá vendo? Deixa isso quieto. Porque ele nem vê quando você tá fazendo obra de drenagem, obra de esgotamento, esse tipo de coisa, nem vê. Né? Aí depois vem o grande problema. Né? E foi o problema da água nosso. Todo mundo se falava já que lá atrás poderia, Tangará foi inaugurado certamente na época de 2000. Então, Tangará daqui 15 anos poderia ter, de fato, crise hídrica nesse sentido, mas o que não era dor naquele momento não gerou investimento e passou a ser um problema nosso, um passivo nosso de quem estava lá, né? Então, assim, a gente não sabia escolher, e aí entra na condição da política, né? De fato, quem tem essa visão clara do que a gente quer chegar, né, Vinícius? Porque ações momentâneas aqui podem gerar grandes partes depois lá. E a falta de ação também. Pior que isso, pior ainda. E é justamente isso, você fazer, entregou a avenida bonitinha, mas se você não olhar o que tem debaixo dela ali, que é justamente isso, né? Eu vejo que a gente tem que sonhar para daqui a 20 anos a gente tirar cabeamento, né? A gente ter uma cidade bonita e demais, né? Esse que é o pensamento, a gente pensar para frente, né? Você tem uma cidade, um modelo americano, europeu, assim, sem carro, sem pó só com iluminação baixa, né? Uma coisa bonita e tudo mais, né? E eu acho que isso vai ser grandes atrativos para daqui a 10, 15 anos, para as pessoas decidirem onde vão morar e onde vão investir em determinadas coisas, né? Vamos lá, Vinícius. Você, assim como eu, tem um filho pequeno. Aonde você levava seu filho pequeno em Tangará? Bosque. Então, o único lazer social que a gente tinha em Tangará era somente o bosque. Entende? Então, assim, se a gente não pensar nessa cidade há 20, 30 anos, foi pensada para as pessoas, no termo de qualidade de vida, a gente vai acabar perdendo isso. Então, de fato, assim, é esse olhar que a gente tem buscado a ter, sabe? Então, essa questão do lazer social é um deles. A gente passou muitos anos num único espaço. Certo? Que tem suas características ali, que é pequeno, de certa forma, remoto, no sentido. E agora sim que a gente vai conseguir entregar outras oportunidades de lazer nesse sentido. Isso pode estar totalmente relacionado, no decorrer de tempo, até as gerações mais novas que nós, né? Que eu falo que estão mais preocupados com muito obrigado, parabéns pelo que você fez, que de fato, rentabilidade, dinheiro desse tipo. Então isso é uma característica. As pessoas que estão vindo aí, as novas gerações, ela tem buscado de maneira geral, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na cidade, maiores qualidades. Certo? Sim. O home office é uma prova disso que aconteceu, entende? Então, está tendo uma mudança estrutural que a gente tem que acompanhar e considerar isso. A gente precisa fazer alguns investimentos nesse sentido, porque senão a gente não vai conseguir mais atrair. E aquilo que você falou vai começar a acontecer, um êxodo de pessoas. Tangará já foi a 4ª, hoje é a 5ª, amanhã pode ser uma 6ª. Sim. E isso me preocupa. Então a gente tem que trazer essa característica social de qualidade de vida na Tangará para que as pessoas de fato vem aqui, queira morar aqui. E aí está relacionado totalmente à autoestima que a gente tem que melhorar no mundo. É justamente isso. Eu vejo que assim, o que a gente tinha de modelo lá atrás e tal, eles pararam lá atrás. A gente ficou ali de 2000 e 20 anos, pode anotar aí. A gente ficou 20 anos que ficou coisa assim. A gente tem o mesmo parque, a gente tem as mesmas indústrias, a gente tem a mesma avenida. A última avenida que tinha sido inaugurada tinha sido a Rua 1 ali, que é a Ismael José do Nascimento, aquele prolongamento lá pra cima, lá depois você tinha uma coisa, um pedacinho aqui, uma coisinha. Você, cadê a mobilidade urbana? Aí você pega, cresce o número de acidentes, cresce não sei o quê. Então você tem que dar espaço para esses carros, essas motos se locomoverem para tentar diminuir. E justamente isso, a gente ficou muito tempo olhando para uma coisa pequena, a coisa não cresceu. Ela cresceu da mesma forma, mas não que poderia ter desenvolvido. E falta nessa época de 98 a 2000, era referência, não só no estado, mas a todo o Brasil.
Isso é como se tinha agora. Se teve Piveta veio entender o que era uma cidade contando lá. E olha que é o Lucas do Rio Verde hoje em termos de desenvolvimento, nessas potencialidades que a gente foi. Então, de fato, a gente teve esse gap, essa janela negativa, Vinícius, muito tempo, que agora a gente está buscando recuperar. E isso já é notório. Então, eu já consigo sentir essa movimentação. Com que a gente tem que dar segmento disso, né? E a gente trazer cada vez mais a sociedade civil organizada também fazer parte, sabe nisso? Eu fico feliz quando vejo entidades querendo movimentar, querendo entender, querendo participar, porque no final do dia não é só a decisão do Wander ou do Eduardo ou da Câmara de Vereadores, mas é o contexto de quem vive a cidade. Eles têm que viver a nossa cidade. E isso também está na sociedade civil organizada. A gente tem que trazer mais essa sociedade, esses públicos serviços, a entidade fazerem mais parte da nossa administração. A gente reativou os conselhos para justamente ter isso, para ter essa troca de diálogo. Entende? Eu tenho que saber o que o Vinícius faz e muito bem feito e tentar estar perto dele, buscar esse conhecimento para trazer para cá. Eu acho que essa é a grande questão, ser esponja de coisas boas nisso. E isso acho que a gente perdeu muito lá atrás e a gente está tendo a chance de recuperar agora diante desse cenário Itaberaba. Cara, e esses parques novos aí, cara, isso é fantástico, entendeu? Você poder levar a criançada lá, brincar com segurança e tal, né? E o mais legal disso, a gente tem pensado em estruturar a cidade para cada parque ter sua característica. Então o Parque Dona Júlia vai ter essa característica mais fundamental, de contemplação, através do seu lago, nessa questão. Esse outro parque do loteamento lá do condomínio Corpal, que vai ser um parque público, né? Então ele tem uma outra característica mais pensada na família, você passar no final da tarde, nesse sentido. A gente vai ter um novo parque aqui no Reserva do Parque, próximo onde a gente está aqui gravando, que também tem uma outra pegada, mais com ciclovia em termos de caminhada. Então a gente tem estruturado esses parques nesse sentido, para que, de fato, o que você quer integrar? Eu já começo um tempo passando, eu vou para tal lugar, mas eu quero que meu filho faça uma atividade física, um campo, uma quadra, um playground melhor, a gente vai estar consolidando nesse sentido, de fato, e pensando, né? Então a gente está, nesse momento agora, sim, planejando a nossa cidade e colocando os investimentos no lugar certo. Sim. Então a gente tem dado esse tato, né? Então, quando o empreendedor nos propôs na prefeitura, seja por alojamento, com condomínio, a gente traz esse olhar, falou, a gente precisa nessa sua região, isso é de que é a falta nossa. Então, a gente tem direcionado nesse sentido, porque de fato a gente é o precursor do desenvolvimento e entender de fato a cidade que a gente quer. Isso também foi uma coisa que mudou lá atrás, né? Então a gente teve grandes investimentos em loteamento com pouca infraestrutura consolidada de lazer. E agora a gente está tendo a oportunidade também de mudar isso. E tá decidindo um plano maior, né? Que é um plano diretor, que daí você já tem uma estruturação para avenida. Bom, vou trazer uma coisa legal aqui nesse bate-papo. Por que Tangará não tem prédio? Ou melhor, por que Tangará tem poucos prédios? Por quê? Justamente por isso, acabei de falar. Porque a gente tinha um plano diretor que seria uma lei máxima, um plano máximo que abrange todas as questões, e a gente tinha burocracias relacionadas ali, onde eu tinha instituído uma tal de outorga onerosa, que é um instrumento, onde era muito caro eu verticalizar a partir de uma certa metragem. Então, a gente foi buscar entender isso agora. Da mesma forma que a gente tinha o zoneamento aqui da Venda Brasil Central, dessa região central, com pouco índice de construção. Ou seja, eu tinha que ter um terreno muito grande para poder construir uma torre alta, que é o caso do Bougainville. Você pode ver que o terreno do Bougainville é muito grande para construir aquela torre alta. Então, através das políticas públicas, a gente conseguiu mudar isso. Então, a gente alterou o plano diretor em 2024. A gente pegou os índices que poderiam realizar a construção e aumentamos esses índices. Então, o nosso índice máximo de construção era 5 para a região central, a gente levou para 8. Então, você pega um terreno hoje de 1.000 metros quadrados, se você mais fácil conta, você pode construir até 8 vezes o tamanho de terreno. Antes, você poderia construir até 5 vezes somente e quando pagasse ainda. E por isso que não verticalizou. E aí a gente veio Campo Novo, saiu prédio, outras regiões saíram prédio e falou, por que Tangará não sai? E aí a gente foi entender. E a gente fez essa mudança, Vinícius, e é nítido. A gente vê que o Gervaso, através do propolador, já lançou 3 torres de 25 andares na frente do Bombeiro. A gente tem agora o nosso amigo Bruno, junto com o Romeu, vai lançar um prédio de 20 andares próximo na região da feira. Já tem um outro na região lá da Laje Internacional, do Biasotto, do Felipe, nosso amigo também, um edifício de 14 andares. Isso tudo de fato porque a gente tinha travas burocráticas. E a gente falava que era no verticalismo. Verticalizava para poder tinha uma trava de burocracia que cobrava, que não deveria ser cobrado. Isso atrapalhava de maneira geral.
E daí você vê que não é nem não ajudar, né? É atrapalhar. Entendeu? É atrapalhar. E aí é aquela série que fala, né? Poder com só de não atrapalhar já dá vilão. E esse era o caso, Vinícius. Só de a gente não atrapalhar a verticalização, esse movimento, já foi natural. Né? Você não precisou forçar nada, não precisou convidar ninguém de fora. Pode notar, Tangará vai verticalizar muito nesses próximos períodos, Vinícius. Justamente por isso. Porque agora a gente tirou todas as travas, todas as amarras burocráticas, da outorga onerosa, aumentamos o índice de construção e Tangará vai verticalizar, principalmente nesse miolo central, nessa nossa região central. E isso é muito importante, por quê? Quando a gente verticaliza, onde a gente já tem um serviço público de saúde, já tem um colégio, já tem uma creche, já tem aquele serviço público lá. Se a gente não precisa, de fato, expandir um contexto de cidade, onde a gente teria que levar todos esses serviços de infraestrutura. Então isso é muito importante. Então a gente vai passar por esse momento de verticalização, que é nítido, mas é uma perguntinha que eu sempre falo, uma brincadeira, porque a gente sempre pensava que Tangará não tem prédio, Tangará não tem prédio. Parece que a iniciativa privada não queria, né? Não queria, mas de fato não é. É de fato porque tinha amarras nas legislações que travavam essa verticalização e tangaralização. Mas, Jorge, a gente podia falar mais umas 2 horas aqui facilmente, mas quero te agradecer a presença aqui. É a primeira vez que você vem, mas com certeza não será a última, né? E se quiser mandar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, só lá. Eu queria agradecer aí, né? Buenas Che, gostei do nome. Obrigado pelo espaço, Vinícius. Assim, a gente precisa levar a nossa mensagem, a gente precisa levar esse propósito que a gente acredita, sabe? E eu me motivo muito a falar, principalmente em Tangará, que a gente falou muito nesse sentido, porque é o meu propósito de vida, de fato, poder fazer uma cidade melhor para as pessoas. Então é isso que motiva. E toda vez que tem a oportunidade de falar, tem a oportunidade de interagir nesse sentido, é gratificante. Então, desejo sucesso aí nesse podcast, que a gente tenha novas oportunidades e estamos sempre à disposição aí de maneira geral. João, muito obrigado, Borg. Você que nos acompanhou até agora aí, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos aí, pra gente trazer mais bate-papos assim para proveitosos como esse. Obrigado, Mer. Valeu, Twins.